Amém, a paz do Senhor a todas. Eu estou muito feliz de estar aqui. Ultimamente eu tenho vindo muito aqui. Mas é um prazer muito grande, irmãos, estar aqui. E eu creio que Deus vai continuar falando conosco. Ele já falou, né, irmãos? Desde a hora que você chegou aqui, Ele já está aqui no meio de nós, irmãos, porque não há como nós estarmos juntos dessa forma, adorando ao Senhor, e você não saber que Ele está aqui. Ele está aqui, Ele veio com você. Talvez você não tenha percebido, mas Ele veio com você. E Ele está aqui por causa de você. Ele veio nesse lugar por sua causa. Ele veio aqui. Ele, na palavra de Deus, na verdade, diz que às vezes a gente tem uns dizeres, né? Que a gente diz assim, vamos entrar na presença do Senhor. Mas nós já vivemos na presença dEle. Porque lá em Hebreus diz que Ele preferiu essa casa para habitar. E Ele é o meu morador preferido, irmãos. Ele é a paixão que move meu coração. Ele é a paixão que eu tive um dia hoje longo, de trabalhou sexta-feira longa. Trabalho no colégio, a gente já fica dando graças a Deus quando chega a sexta. Mas hoje foi um dia muito longo, irmão, muito cansativo. Mas o que é que move vir você até aqui? O que é que move vir você adorar ao Senhor? Irmãos, quando nós estamos cantando, seus olhos são como fogo. Isso fala de paixão. Você já contemplou os olhos deles? Eu sonho no dia que eu vou ver os olhos dele como chamas de fogo, irmão. Você não pensa nisso? Eu penso. Eu penso no dia que ele vai me chamar pelo meu nome. E não vai ser da mesma forma que o meu marido me chama, irmão. Vai ser a voz dele, a voz do meu amado, aquele que me conhece, aquele que me comprou com sangue precioso. E eu vim falar dele hoje para você. Eu não vim falar de um Cristo que muitos estão pregando aí de uma forma que é como se ele não estivesse vivo. É como se ele não fosse real. Meu Deus é real. Meu Jesus é real. Meu Jesus é real. Você viu o que você cantou nessa noite? Você prestou atenção no que você cantou, no que você preferiu, no que você proferiu com a sua boca nessa noite? Você disse que a tempestade era Ele, que a chuva forte era Ele, que o vento forte era Ele, que a porta aberta era Ele, que a fechada era Ele. Que você estaria com Ele em todos os momentos. Porque isso, irmão, foi uma promessa que Ele nos deixou quando subiu aos céus. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós não estamos sozinhas, não estamos sós. Não estamos sós. Eu só vou me apresentar. Eu sou Vânia, casada para sempre com Tiago Yuri, que eu não sei onde é que ele está, mas estava aqui. Somos casados há 13 anos, fizemos agora no dia 2 de setembro, 13 anos de casados. E somos pais para toda a vida da Lara, de 10 anos, e do Abner, de 5 anos. E vivemos assim, o que move assim, de eu estar aqui, é porque eu sei que o meu marido também ministra muito ao meu coração, irmãos. Eu não sou, quando eu entender que os dois são um é nisso, eu não sou sozinha. Eu estou aqui pregando, ele está pregando aqui comigo. Quando ele está aqui ministrando, eu estou ministrando com ele. Ele ministra muito ao meu coração, muito mesmo. Então, assim, isso é o que o Senhor quer fazer nessa noite. Ele quer falar algo. Eu perguntei, Senhor, vamos falar sobre Pedro andando sobre as águas? E eu pedi ao Senhor, Senhor, dá aquilo realmente que Tu queres falar ao nosso coração. A palavra de Deus, ela é viva, irmão. Ela é viva. Não é a minha palavra que vai... Não cria expectativa no que eu posso falar. Cria expectativa na palavra do Senhor. O nosso grande problema para mulheres de hoje, sabemos pouco, muito pouco da palavra do Senhor. Não buscamos mais nas fontes. Estamos construindo cisternas rotas, como diz a palavra de Deus.
Deus mandava o maná todo dia para o povo de Israel e dizia: não junte, não é para guardar. Foi o que o povo de Israel fez, irmão. Ele guardou, porque era mais cômodo guardar do que se levantar no outro dia para apanhar o maná. E esse é o nosso problema. Construímos cisternas rotas para que a palavra de domingo seja suficiente para todos os dias. E ela não é, irmã. O nosso amado, o amado nas nossas almas, as mulheres que Jesus procura, chama para esse tempo, irmão, para essa geração, são mulheres diferentes. São mulheres que não vão perder a doçura, que a gente vê muito isso hoje, né? As mulheres não são mais doces, as mulheres não são mais assim suaves, as mulheres já chegam com força, estão tomando, né? Às vezes os homens hoje, eles estão muito, me perdoe para os que estão aqui, muito moles, né? Muito moles, irmãos. Poucos são sacerdotes, aí a mulher manda. A mulher, se der espaço para a mulher, a gente manda. A gente gosta, mas a gente não deve. Porque a palavra do Senhor nos ensina outra coisa. Mas o que nós vamos falar hoje sobre andar sobre as águas é de mulheres que precisam andar sobre as águas, mas sobre uma palavra. E é essa daqui. Vamos abrir nossa Bíblia em Mateus 14. Mateus 14, do 22, eu prometo que eu vou ser rápida. Gosto muito de falar, mas eu vou ser rápida. Do 22 ao 34. Podemos ler? Amém? E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homens de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para a outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. E rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua veste. E todos que os tocavam ficavam sãos. Aleluia, pela tua palavra, Senhor. Deus, Espírito Santo, tu que é vivo a palavra, tu que ministra os nossos corações, Senhor. Encontra aqui, Senhor, mentes e corações abertos para receber de ti, Senhor. Fala conosco poderosamente nessa noite. Irmãos, existem 3 livros da Bíblia que falam sobre Jesus andando sobre o mar: Mateus, Marcos e João. Mas só um fala de Pedro. Só um fala do que aconteceu com Pedro. E é muito interessante que antes desse episódio, Jesus tinha passado por coisas muito fortes. Se a gente lê os capítulos anteriores, eu creio que você sabe, João Batista tinha sido degolado. Os discípulos de João Batista foram atrás de Jesus, contaram para ele. A palavra de Deus diz que na hora que Jesus recebe a notícia, ele decide ir para o deserto e vai orar. Queria ficar só. Irmãos, entenda, Jesus recebeu a notícia de João Batista, aquele que o batizou, aquele que o anunciou, era da sua família, era um parente seu.
Jesus foi para o monte, foi para o deserto, ele queria ficar só. Mas naquela época já era a época já da fama de Jesus ter se espalhado bastante. E quando ele foi para o monte, uma multidão seguiu ele. Não sei nem se Jesus teve tempo de orar, mas a multidão chegou com muitos enfermos. E a palavra de Deus diz uma frase que eu acho muito linda. Diz que Jesus, com a íntima compaixão, ele curou a todos. Jesus talvez devia estar cansado, devia estar triste. Jesus também era Deus, mas era um homem também. Então, Jesus estava passando, mas por causa de uma íntima compaixão, ele curou a todos. Chegou o fim da tarde, lá vem os discípulos e disseram para ele, vamos despedir todo mundo, que todo mundo está com fome. Senhor, não tem como alimentar. Aí Jesus vai, chega uma criança, eu adoro as crianças são um marco na Bíblia. Chega lá com os peixinhos, né, com os pães, e alimenta a multidão de 5.000 homens. Os discípulos viram, Pedro viu, 12 cestos sobrarem daquele alimento que aquela criança tinha levado. Eles viram tudo isso com os seus olhos. Jesus manda eles irem para o barco. Vão para o barco, vocês vão entrar no barco, vão me esperar lá do outro lado, que eu vou despedir a multidão. Vão me esperar lá. E aquela parte do mar não era um mar grande assim, era um mar pequeno, mas as ondas, né, fortes foram levando eles lá para o meio do mar. E Jesus dizendo para eles, me esperem lá. E Jesus foi fazer o quê, irmãos? Ele foi orar. Ele foi estar com o Pai. Ele foi estar, e a Bíblia fala que na terceira vigília, provavelmente era de madrugada, Jesus avistou eles de longe, que as ondas estavam balançando o barco, e decidiu ir caminhar até eles. E quando Jesus anda sobre o mar, a gente acabou de ler, os discípulos pensam que é um fantasma. Irmãos, a gente é muito incrédulo. Como é que aqueles homens viram 2 pães, eu sempre confundo, mas 2 pães e 5 peixinhos, né? A Bíblia, concorda comigo? Eu sempre confundo. Que a segunda multiplicação é os 7. 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos. Que tem a segunda multiplicação também, que tem 7, né? Então, quando Jesus está ali, aqueles homens viram tudo isso. Eles viram Jesus curar tudo aquilo. Jesus curar uma multidão que foi atrás dele. Ele viu 12 cestos sobrarem. Não tinha nem um cesto, mas eles viram 12 cestos. E eles, quando viram algo diferente vindo na direção deles, eles ficaram com medo. Irmãos, quantas de nós na nossa caminhada vivemos sobre o medo? Eu não sei qual o medo que você vive, mas muitos de nós vivemos assim. Muitas de nós vivemos o medo do marido abandonar. Muitas de nós vivem de um casamento que não era aquilo que você pensava que ia ser. Muitas jovens são fortemente, quando chegam aos 20 anos, né, 25, parece que tem um clamor da igreja, casa, 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 casa. Para as moças, eu passei por isso, sou crente desde meus 5 anos. Então, 25 anos olhavam para mim, eu não era casada, eu estava brincando com os adolescentes, aí os irmãos, isso daí não casa. Porque eu vivi lá no meio dos meninos brincando, então existe essa pressão. Existe uma das mulheres, elas serem, a mulher ela é dona de casa, ela é mãe, ela é esposa e ela ainda é administradora, aquela que paga as contas, paga os boletos. É aquela que trabalha, mas ela tem que deixar tudo arrumado antes de sair de casa. Só a mulher consegue isso, irmão. Só a mulher consegue isso. Porque eu trabalho no outro dia, eu já deixo tudo pronto a noite anterior. E eu chego em casa às 7h30 da noite. E eu já tenho que deixar todo o meu próximo dia já pronto. Pronto. Quantas de nós mulheres vivemos assim?
Quantas de nós vivemos todos os dias, mas Deus, Ele quer te chamar para o lugar que realmente Ele te escolheu. De você colocar a sua força não em quem está ao seu lado, não em quem você pensa que vai estar ao seu lado, mas nele que é o amado da sua alma. Nele que é Jesus, aquele que nos chamou. Quando Pedro viu, os discípulos se assustaram, viram e tudo, e Jesus teve que dizer: não temas, sou eu. Sou eu. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Deus está dizendo para você: tem de bom ânimo, tem de alegria, irmãs. Tem de alegria. Muitas mulheres estão tristes. O maior número de depressão hoje é entre as mulheres e moças e meninas depressivas. Depressivas, tristes. Porque não conseguem ter um corpo que as pessoas pensam que é para ser, porque estão acima do peso, porque estão abaixo do peso, porque ainda não casaram, porque ainda não se formaram. Por que que nós que somos chamadas a menina dos seus olhos? Por que que nós que somos chamadas de auxiliadoras? Por que que nós que temos um trabalho de ajudar, estamos ficando tristes, irmãs? Por que que estamos tristes? Por que que estamos tristes? Por que que você está triste? Irmãs, eu já tive amigas depressivas, que ela não me reconhecia. Não sei quem é você, saia daqui. Crente, cresceu comigo na igreja, ficou depressiva. Até hoje ela não é curada totalmente, mas ela está num processo. Irmãos, e isso não é algo longe da igreja. Meninas se cortando, se mutilando. Crianças se mutilando. E onde estão as mais velhas da igreja? Onde estão aquelas que eram para nos ensinar as jovens? Onde estão? Estão preocupadas muito com as suas vidas, irmãs. Quem é aquelas, irmãs? Irmãs, eu estou hoje aqui porque a minha mãe, ela orava todos os dias de joelho na minha cama. Eu saí da igreja por 1 ano. E minha mãe nunca disse assim: não vá para lá, não vá, só me conte para onde você vai. E no dia que eu disse: mãe, eu quero ir hoje para o culto, ela quase me banha para me ir para o culto nesse dia, né? Mas eu ainda não me reconciliei nesse dia, e ela ficou orando, e num acampamento de jovens, eu me reconciliei com o Senhor, por causa de uma mulher que não desistiu de mim. A minha mãe sempre foi a minha intercessora maior. Quantas mães aqui são intercessoras pelas suas filhas, irmãs? Quantas mães chegam de noite, de madrugada, vão lá na cama da sua filha, orar sobre ela, ministrar a palavra de Deus. Sabe por que não vão? Porque estão amargas. E Deus hoje, você vê o que nós cantamos, Ele é doce como mel. Deus vai tirar toda a amargura, toda a tristeza. Deus precisa de um exército de mulheres fortes, irmãos, com a íntima compaixão. Uma compaixão que Jesus teve, irmão, que Jesus tinha. Era uma das qualidades dele. E se você quer ser parecida com ele, você tem que ter. E Pedro, quando olhou para Jesus, não foi Jesus que disse: vem Pedro, anda sobre as águas. Foi Pedro que falou, irmão. Pedro que pediu: se for tu mesmo, Jesus, deixa eu andar sobre as águas. Irmã, que fé é essa? Que fé maravilhosa é essa? Pensa no mar. Eu já fui para a praia à noite. Você já foi para a praia à noite? Você já viu o mar? Você já tomou banho dentro do mar? Eu já tomei. Você já viu como as águas são escuras? Imagine o Pedro descendo do barco pedindo para andar. Pedro era ousado, Pedro era corajoso. Muitas de nós começamos assim na caminhada com Cristo. Começamos com coragem, começamos com ousadia. Nós vamos vencer, nós fazemos. Talvez as que menos recebam nesse congresso são as irmãs que estão trabalhando, que organizando tudo. Porque muitas vezes poucas vêm para organizar, para decorar, mas muitas vêm receber.
Ore por elas, eu abençoo elas no nome de Jesus. Tudo que vocês fizeram, tudo que vocês planejaram no seu coração, vem do coração de Deus e Deus vai restituir cada uma de vocês. Mas olha, irmão, o tanto de multidão que vem ouvir e vamos ver quem é a equipe, é bem pequena. É bem pequena, sempre é bem pequena. Então, quando Pedro, ele tem essa ousadia, Pedro, ele teve a ousadia. Ele foi corajoso. Ele pediu, Jesus, eu quero andar sobre as águas se for tu mesmo. E ele desce do barco. Irmãos, ele anda sobre as águas. Pedro andou sobre as águas. Assim como Jesus, ele foi em direção a ele. Jesus, a gente não vê Jesus dizendo nada, só Pedro andando. Mas o que é que acontece? O que é que vem que perturba Pedro? Vem um vento forte. Qual é o vento forte, irmão, que te faz parar? Porque eu vou te dizer uma coisa, não importa como você começou na carreira com Cristo, importa como você vai terminar. Importa como você vai terminar a carreira. Combati o bom combate, irmã. É até o fim. Irmãs, igreja é uma bênção, sim. Eu preciso da igreja para me manifestar aquilo que o Senhor tem nos dado na intimidade, em casa, como família. Eu preciso estar na igreja. Mas muitas vezes, muitas coisas dentro da igreja nos afastam do Senhor. Mas isso não é desculpa para deixá-la, irmãs. A Bíblia diz assim, que se olharmos para Ele, jamais seremos confundidos. Quando vier alguém, irmã, se você falar, Vânia, aconteceu isso na igreja. Eu já passei por isso. Vânia, eu já fui assim. Irmã, eu já passei por isso. Pior coisa que tem na igreja é bastidores. Deus me livra dos bastidores. Tão bom estar no banco, vir para a igreja no domingo, você não sabe o que é que acontece. Mas é lá, irmãos, que nós temos que crescer. É com a diferença do outro que me vai fazer uma mulher melhor, que me vai fazer alguém melhor. Pedro começa a andar sobre as águas. O vento vem forte, o vento do mar vem forte sobre ele e ele tem medo. E a Bíblia diz que ele começa a afundar. O que é que tem te prendido, irmãos? Talvez você tenha caminhado até sobre o mar, mas está lá parada. O que é que te tem feito parar? O que é que Jesus te chamou para fazer? Eu não estou falando, irmão, só de um cargo na igreja. Eu não estou falando só daqui. Eu estou falando na sua casa. O que que Jesus te chamou para ser? Que vó você é? Que mãe de casa você é? Que mulher você é? Que esposa você é? Que filha você é? Irmãos, hoje é um dia de se examinar. Eu acho que Pedro, naquela hora, ele começou a se examinar. Eu acho que Pedro começou a pensar no que estava fazendo ele afundar. Porque a coisa que a gente menos pensa é na nossa falta de fé. O que é que fez Pedro afundar? Ele estava olhando para Jesus, aquele que tinha multiplicado pães. Ele estava olhando para Jesus, aquele que tinha curado cegos, coxos, paralíticos. O que fez Pedro afundar? O que é que faz você afundar, irmã, no mar? O que é que faz? Se a Bíblia diz que a voz do Senhor é como o som de muitas águas, por que temos medo das muitas águas? Porque não conhecemos essa voz. Porque não conhecemos essa voz, não temos intimidade suficiente para saber que voz é essa. Irmãos, lá no Velho Testamento, lá em Êxodo 14, mesmo capítulo de Mateus 14, o povo atravessa o Mar Vermelho. Mas há uma diferença aí. Deus fala com Moisés e diz assim, levanta teu cajado e estende a tua mão sobre o mar. Um homem foi usado para que, um homem teve fé suficiente para que um povo inteiro passasse pelo mar. E eles não passaram sobre o mar. Eles passaram entre o mar. Porque a Bíblia diz que eles passaram a seco. E tinha uma parede de um lado de água e tinha uma parede do outro lado de água. Eles passaram no meio daquelas águas. Aí você vai para o Novo Testamento.
Você não precisa mais de homem para estender a mão, para abrir o mar para você. Jesus, Ele próprio te convida, vem até a mim, e eu vou te fazer andar sobre as águas. Você entende o que Jesus está te chamando para os dias de hoje? Ele está te convidando, vem andar sobre as águas. Eu estou aqui te esperando. Não precisa mais um homem como Moisés. Quando a gente canta muito essa música, Me Tira ao Medo, eu me lembro muito de Êxodo 18 e 19, é um texto que eu gosto muito da Bíblia. Eu e meu esposo, a gente estuda muito sobre isso. Que quando Moisés estava lá, o povo lá embaixo, começou a ouvir os trovões. Começou a ouvir, ficou assustado, não quis mais subir o monte. E eles se prepararam, irmãos. Eles jejuaram, eles oraram. Mas na hora de subir o monte, ficaram com o quê? Medo. Quantos vivem em orações? Quantas mulheres de oração vivem na oração todas, mas, irmãos, não conseguem andar sobre as águas. Por quê, irmão? Algo no processo está errado. Por que mulheres que oram, que veem assim, a vida de outras pessoas transformadas com a sua oração, mas não conseguem viver esse poder que muitas vezes elas fazem, assim, através das suas intercessões, outras vidas receberem? Tem algo errado, irmão, no caminhar, no andar. Tem algo errado nesse caminhar. O Jesus de hoje, o Jesus desse tempo agora, o Jesus desses dias, Ele te convida, Ele te chama, porque Ele vai esperar que você diga assim, Senhor, me faz andar sobre as águas. Ele vai esperar que você essa noite abra a sua boca e diga, Jesus, eu quero andar sobre as águas. E Ele vai daqui, irmão, vai te dizer, vem. Ele vai te convidar, vem. Mas você tem que falar. Você tem que dizer. Não foi Jesus que deu ideia para Pedro. Foi Pedro que disse, Jesus, eu quero andar, se for tu mesmo, me faz andar sobre as águas. Ele sabia que Jesus tinha poder para aquilo. Ele sabia que Jesus poderia, se fosse Ele mesmo. Eita, está confirmado, é Jesus. Quantos de nós precisamos de várias confirmações, de provas sobre provas, para você saber que é Deus falando com você? Muitas pessoas vivem estagnadas, já ouviram Deus falar várias vezes. Eu digo isso para mim também. Tenho muito medo, irmãos, de tomar um passo. Deus sabe qual é. Se não for Ele que me mandar, irmãos. Se não for a voz dEle, do Senhor. Então, nessa noite, Jesus está esperando que você diga para Ele, Senhor, eu quero andar sobre as águas. Irmãos, olha, e é tão interessante que o que abriu o mar vermelho foi o mesmo vento forte. Um vento, a Bíblia lá em Êxodo diz que um vento forte, ele veio, quando Moisés estendeu a mão, o vento forte abriu o mar. Quando Pedro andava sobre as águas, esse vento forte também o assustou, o fez temer, o fez duvidar. E Jesus continuava lá. Irmãos, para você, o que é andar sobre as águas? É viver o sobrenatural de Deus. Irmãos, não somos naturais, não somos mulheres naturais. O nosso pensamento tem que ser totalmente diferente não do mundo, porque nós estamos no mundo, mas daquelas que ainda não entenderam qual o propósito de Deus para as suas vidas. Qual o propósito de Deus para a sua vida? Nós precisamos andar sobre o sobrenatural de Deus. Nós temos que viver isso. É você não ter nada para comer e agradecer e saber que Deus vai fazer. Quando eu canto essa música, Se o Mar Me Submergiu, eu lembro muito da minha pastora, a primeira esposa do meu pastor, a Meirinha, que quando eu logo me casei, ela ficou doente, ela teve lúpus. Os dedos dela, né, ficaram, as juntas, né, ficaram... iam ficando muito duras, rígidas, né? E eu ia, toda tarde, eu saía do meu trabalho, irmão. Eu tinha muito gratidão àquela mulher, ela me ensinou muito, 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 muito. Honra a vida dela. Ela me ensinou, uma das lições quando eu casei foi que ela disse assim, ela me mostrou a máquina de lavar. E disse, estava cheia de roupa. Ela disse, Vânia, você acha que eu faço pensando no meu marido? Nos meus filhos, cada roupa que eu lavo, eu digo, Senhor, é para ti. Meu Deus, essa mulher é muito santa. Meu Deus, eu não consigo fazer isso, não.
Eu não consigo fazer isso. Merinha, eu vou chegar lá. E ela chegou num estágio que ela não conseguia tirar roupa nem para tomar banho. E eu passava a tarde com ela. E a primeira tarde que eu fui dar um banho nela, eu fui ajudar ela a tomar banho. Ela, Vânia, vou tomar banho. Aí, então, ela foi me dizer como é que eu tinha que fazer e fui. Aí, irmãs, ela começou a cantar assim, ó. Somente olhar a ti. Não consigo cantar essa música em oração nenhuma. Ela começou a cantar essa música. Somente olhar a ti, Senhor. Irmãos, ela não conseguia nem tirar o sutiã, né, a calcinha, eu que tirei. E ela nunca, todas as pessoas que cuidaram dela disseram, ela nunca reclamou. Irmão, naquele dia, quando eu enxuguei ela e ela terminou de cantar, eu disse, Merinha, eu quero aceitar Jesus. Porque, Merinha, eu não entendo porque que tu está doente. E tu nem... Eu não tenho essa fé. Eu não conheço o Jesus que tu conhece. E ela não me disse nada. Ela continuou cantando. Ela só cantou essa música. Somente olhar a ti, Jesus. E ela contou para mim que quando ficou doente, Deus deu um sonho a ela. Ela estava dentro do mar. E viu umas ondas muito fortes. E esse tema mexe comigo por causa disso, né? Sobre as ondas. E ela disse que ela começou a se afogar e vinha as ondas, e ela não conseguia pensar, só pensava no Senhor. Deus, Jesus vai me livrar, o Senhor vai me livrar. E ela disse que viu o Senhor segurando a mão dela e puxando ela de dentro do mar. Isso foi no comecinho da doença dela. Ela ainda viveu quase 6 anos e o Senhor a levou. E até para me perguntar isso, Senhor, para mim é um mistério de Deus, porque Deus a levou, mas eu entendo. Foi uma mulher que tanto agradou ao Senhor. Deus um dia disse para mim, eu quero tê-la comigo. Descanse seu coração, eu quero tê-la comigo. E eu descansei, irmão. Então, irmãos, qual é a sua dor? Irmãos, quando eu olho para mim, que tenho pernas, que tenho braços, você já agradeceu ao Senhor porque você pode andar, irmãos? Irmão, quando eu penso que eu não tenho nenhuma doença terminal, quando eu penso que eu não estou dentro de um presídio daquele, amamentando os meus filhos com a guarda, com a arma na mão, quando eu penso, irmãos, que eu tenho um lar, que Deus, por todo o casamento destruído que meus pais tiveram, mesmo sendo crentes, meu pai é alcoólatra, Deus fez me habitar em família. Deus disse assim, Vânia, termina aqui tudo isso, e eu vou começar uma nova história em você. Deus fez começar uma nova história em mim. Eu tenho muitas marcas ainda, irmãs, da vida que eu tive com meu pai, da vida que eu tive com a minha mãe, brigando com meu pai todos os dias. Eu tenho muitas marcas. Toda vida que eu brigo com os meus filhos, eu me lembro, meu Deus, eu não posso ser assim. Minha mãe era assim. Porque são marcas profundas que ficam, irmãos. São coisas que ficam, mas Deus nessa noite, Ele quer te fazer andar sobre as águas. Irmão, Deus me fez andar sobre as águas. Eu chegava de um culto de oração toda terça-feira, que o meu pastor falava, Deus vai te dar vitória, Deus vai te abençoar. E eu orava, Senhor, salva o meu pai, por favor. Eu queria tanto chegar em casa, eu queria dormir para mim ir trabalhar. E meu pai estava bêbado, irmãos. Todas as noites. Isso era o medo que me angustiava. Porque eu achava, Senhor, o que é que acontece na minha vida? Todo mundo é abençoado. Como é que eu vou pregar para as pessoas se eu não consigo ver isso acontecer dentro da minha casa? E Deus fez eu cuidar do meu pai. Meu pai se reconciliou com o Senhor 2 meses antes de falecer. E eu fiz uma oração, leva, Senhor, meu pai, se ele não voltar para os teus caminhos, se ele voltar a beber, leva ele, Senhor. E Deus o levou, irmão. Deus restaurou a minha casa. Deus restaurou tudo que meus pais tinham passado. E a coisa mais forte que Deus falou comigo há 2 anos atrás, no acampamento de criança, no último dia, uma jovem de 12 anos, ela ficou com vergonha de aceitar Jesus, me chamou no canto e ela disse, olha, minha mãe é igual ao seu pai. Minha mãe é viciada. E todos os dias eu chego da igreja, ela está drogada. Uma menina de 12 anos, irmã.
Minha mãe é igual ao seu pai, e eu não sei mais como orar para Jesus salvá-lo. E naquela mesma hora Deus me deu essa palavra. Deus disse assim: aquilo que eu fiz em você, nela vai ser diferente. Eu disse para aquela menina: olha, hoje Deus diz que vai ser diferente. Deus vai te fazer habitar em família. Irmãos, onde estão as mulheres que precisam se levantar para profetizar para as mais jovens? Onde estão as mulheres que precisam andar sobre as águas e dar um modelo para aquelas que olham para vocês todos os dias dentro da igreja? Onde estão as mulheres casadas que serão padrão para esses dias, para dar exemplos para as mais jovens, para as solteiras? A Bíblia fala, irmãs, que as mais novas têm que estar aos pés das mais velhas para receber os conselhos. Onde estão? Qual o medo que te impede? Qual o medo que te faz prosseguir, irmã? Qual o medo que faz a gente parar nessa estagnação de não ver realmente o céu se abrir? Irmão, que Deus venha nos fazer andar sobre as águas, viver o sobrenatural de Deus, porque fé, irmã, é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Você sabe disso, você crê nessa palavra, está lá em Hebreus 11:1. Temos que declarar todos os dias, quando o desemprego bater na nossa porta, quando as tribulações chegarem, você gritar: fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas que se esperam. Esses são mulheres que vivem sob o sobrenatural, crer em algo que não existe, mas que vai acontecer. Irmãos, precisamos declarar a palavra de Deus, e não só frases do Instagram, do Facebook. Precisamos conhecer esse Jesus que fez Pedro andar sobre as águas. Irmãos, que águas você andou? Porque na Bíblia fala de várias águas. Águas que dá nos pés, águas que dá no calcanhar, no joelho. Que águas? Você só vai entender, irmão, o nível de profundidade que você foi em Deus. Muitas vezes a gente está falando aqui, as pessoas não entendem, mas você vai entender. Eu prego muito para crianças, e as crianças, a gente está dando a palavra e elas estão correndo, e todo mundo acha que elas não estão entendendo. Mas se você pergunta, o mais inquieto responde tudo. O mais inquieto, na hora que a gente vai orar, ele começa a chorar. Esse é o entendimento que tem que vir esses dias, irmãos, e para a gente terminar. Qual a mão que você espera que seja estendida para te tirar do fundo? Para te tirar das águas profundas? Se você está em alguma água profunda afundando, qual a mão que você espera? Não é mais um homem, não é mais Moisés, não. Existe um que é o nome mais lindo sobre todos. Não tem como falar sobre ele, irmão, sem lembrar do que ele é. Se você não tem essa paixão por Jesus, você precisa se arrepender hoje e conhecê-lo. Nós precisamos de mulheres que veem a face do Senhor. Nós precisamos de mulheres que elas tenham uma paixão pela palavra do Senhor Jesus. Elas têm uma paixão arrebatadora. Irmão, sabe o que eu acho que me faz o meu marido se apaixonar por todos os dias por mim? É como eu busco a presença do Senhor. Eu vou te dar um conselho, é bom academia, eu preciso até emagrecer, porque meu joelho já dói por causa do peso. Mas, irmão, quanto mais você for espiritual, quanto mais você aproximar de Deus, se seu marido for espiritual, ele também será atraído para você. Quantas mulheres sozinhas, na Bíblia fala de um amado, chame ele para ser um amado. Chame ele, Jesus, estou com saudade de ti. Se você é viúva, se você, não sei, você é mãe solteira, se você foi abandonada, chame Jesus para ser seu marido. Chame Jesus para ser seu amado. Chame Jesus para tomar café com você, estar com você. Eu tenho certeza que toda tristeza vai sair, irmãos. Eu sempre digo isso. Sempre, uma coisa que move a não trair o meu marido, irmão, é porque eu não quero trair Jesus. Porque quando eu lembro de onde Jesus me tirou e onde Ele me colocou, eu não quero trair o Senhor Jesus. Por isso que eu não vou para outra cama com outro homem. Por isso que eu não penso em outro homem. Jesus tem que nos satisfazer. Jesus não é uma programação na igreja, irmãos. Não é que eu louvo a Deus 10 anos de culto de mulheres. Mas vamos pensar em que mulheres vocês se transformaram em 10 anos.
Quantas vidas chegaram através de vocês? É isso que temos que pensar. Não só no que fazemos, mas onde estamos. Não queremos só ser Martas, queremos trabalhar, mas também queremos estar aos pés de Jesus. Mas importa uma única coisa, é necessária: estar aos pés dele. Irmão, se você estiver aos seus pés, se você estiver aos pés de Jesus, você vai entender o que eu estou falando. Eu não preciso dar uma receita de como você vai andar sobre as águas, porque você vai chegar no seu quarto e vai: Jesus, eu quero hoje entender. Porque aquilo que eu recebi não é a mesma coisa de você receber diretamente dele. Não é a mesma coisa de vários discípulos que estavam naquele barco. Um homem só quis andar sobre as águas. Um homem só. Os outros, eles só acreditaram que era Jesus quando eles entraram dentro do barco. Nem quando viram Pedro andando. Eles só acreditaram quando Jesus chegou mais perto. Você quer fazer parte de que povo, irmão? Da grande multidão que só se sacia? Eu gosto muito da palavra de um pastor que diz que a minoria satisfaz a fome de uma grande maioria. Sempre uma minoria vai satisfazer uma fome de uma grande multidão. Mas eu creio que aqui Deus vai levantar mulheres que serão aquelas que irão saciar a fome de multidões. De coisas simples, irmãs. De coisas simples que nós podemos fazer. Hoje Jesus nos convida a viver algo muito maior que Ele. Ele nos chama a encontrá-lo em um lugar que só Ele pode estar. Existe um lugar que só Ele está, ou Ele consegue ficar. Só Ele consegue andar sobre as águas, e Ele te convida para esse lugar. Uma mulher que anda sobre as águas, ela é ousada, ela é corajosa, ela é intercessora, ela é amante da palavra de Deus antes de qualquer outra coisa. Ela tem fé. Ela lança a palavra sobre aquilo que vai acontecer. Ela crê no invisível. Ela é alguém que ama, ela é alguém que tem íntima compaixão, ela é alguém que não consegue nem dormir, por saber que tem outras mulheres sofrendo. Deus vai levantar as mulheres mais sábias da igreja, as mulheres já de cabelo branco, irmão, que tem algo para nos ensinar sim, porque os velhos sonharão e os jovens terão visões. Quando os jovens terão visões, os mais velhos explicarão quais serão essas visões. É isso que Deus quer dizer nessa noite. É isso que Deus está nos convidando a andar sobre as águas. Que tipo de mulher você quer ser, irmã? A partir de hoje, o sobrenatural. Nós não precisamos, se alguém está doente na nossa casa, uma vez nós no grupo de MMI, e eu disse isso: irmãos, antes de eu ir para o hospital, eu não vou chamar o pastor para orar para meus filhos, eu mesmo oro. Deus me deu autoridade para orar sobre os meus filhos. Você tem a autoridade de se levantar dentro da sua casa e declarar saúde, cura, libertação. Se você não tem ainda, declare sobre você: Deus me cura, me liberta. Deus quer nos dar essa autoridade. Pedro teve uma autoridade da parte do Senhor. Jesus disse pela palavra dele: vem, porque ele é o verbo, ele é a própria palavra, e ele disse: vem. E Pedro foi, mas o vento forte veio e quis afundá-lo. O vento forte vem sobre as nossas vidas todos os dias, irmãos. Todos os dias. Jesus diz lá na frente, quando tem outra multiplicação dos pães, ele diz: aquele que quer vir. Quando Pedro diz, Pedro reconhece, Jesus pergunta. Pedro sempre está presente nas maiores polêmicas. Pedro pergunta: quem dizem que eu sou? E ele diz: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Ele declara, mas lá na frente ele fala algo, porque não quer que Jesus morra. E Jesus já o repreende: irmão, olha só como é a nossa caminhada com Cristo. É Jesus nos ensinando a cada passo. Você só vai desfrutar daquilo que você entende, e você não vai entender se eu ficar falando aqui 2 horas, 3 horas, mas você vai entender se você tomar uma decisão hoje, chegar no seu quarto, pegar a sua Bíblia, que é a boca de Deus: Senhor, fala comigo. Fala comigo. Jesus fala direto: me visita, Senhor. Me visita.
Esse é o Deus que quer falar conosco, que quer nos fazer andar sobre as águas. Se andar sobre as águas é você ver o sobrenatural de Deus, Deus vai te levar a essas águas. Se andar sobre as águas é ver você ir além, irmãos, coisas simples tocam o coração de Deus. Eu estava vendo um grupo de senhoras, elas se reúnem 2 vezes por semana, lá em São Paulo e no Rio de Janeiro. Elas juntam retalhos e elas estão fazendo para entregar no dia 31 de outubro, mais de 2.000 bonecas lá na África. Se vocês quiserem o Instagram, bonecas. Essas mulheres se reúnem, elas fazem bonecas, elas fazem um vestido para a criança que vai receber, da mesmo vestido da boneca, e oram sobre as bonecas para que elas conheçam o Jesus. O que você pode fazer, irmãos? O que Deus te deu à tua mão hoje, o que é que Deus te deu e você não tem mais andado sobre as águas porque você está com medo? Coisas simples, coisas simples. As pessoas da tua família querem servir o Deus que você serve. Os teus vizinhos te reconhecem como o Deus que te faz andar sobre as águas. Baixe sua cabeça agora, irmão. Senhor Jesus, essa é uma noite que nós queremos nos arrepender. Porque Tu nos chama para andar sobre as águas, Senhor. Tu fala que temos que ter fé. Tu chama que nós não podemos duvidar. Mas muitas vezes, quantas vezes, Senhor, eu mesma duvido, Senhor, daquilo que Tu vai fazer. Senhor Jesus, mas nessa noite nós queremos ter um encontro especial contigo, não só aqui, mas essa chama que começa a arder aqui no nosso coração. Nós queremos levar para as nossas casas, Senhor. Hoje é uma noite da gente sair triste com a gente, Senhor, porque temos negligenciado na nossa busca constante por Ti. Numa busca que tem que ser diária, porque a casa é mais importante, porque os filhos têm sido mais importante, o marido, o trabalho, a faculdade tem sido mais importante do que estar contigo. Essa é uma noite que nós queremos nos arrepender, queremos encher esse altar de lágrimas para que Tu nos lave, Senhor Jesus. Nós, mulheres casadas, nós, mulheres mais velhas, queremos ser, Senhor, um padrão para as mais jovens. Queremos ensiná-las a andar sobre as águas. Queremos ensiná-las a amar a Tua palavra como nunca. Senhor, nós queremos, Senhor, que as jovens, Senhor, elas Te conheçam. Que as mais velhas tenham prazer na Tua presença, que elas sejam cheias de Ti. Senhor, muito obrigado, Jesus. Oh, Senhor Jesus, e assim como a Tua palavra diz, Senhor, que mesmo a árvore cortada, lançada ao fogo, mas ao cheiro, quando ela sentir o cheiro das águas, ela vai brotar novamente. Eu quero ser essa árvore, Senhor, que vai sentir o cheiro das Tuas águas, Senhor, e vai brotar novamente, Senhor. Eu vou crescer, Senhor, e daremos muito fruto, Senhor. Senhor Jesus, nós Te amamos, nós engrandecemos o Teu santo nome, nós bendizemos quem Tu és. Tu és tremendo, Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és aquele que era e que é e que há de vir. Tu és o amor perfeito. Tu és, Senhor Jesus, o amado da nossa alma. Tu és, Senhor, aquele que nos chama de propriedade particular, povo Seu, Senhor. Deus, eu sou povo Teu, Jesus. Eu queria fazer uma coisa que desde que eu me sentei no louvor eu tenho vontade de pedir para fazer. Tem mais 5 minutinhos. Eu queria chamar as mais novas, as solteiras aqui na frente. Tem alguém solteira aqui na frente? As mais novas ou solteiras? Solteira e até a gente se casar, não importa a idade não, viu? Eu queria chamar aqui e eu queria também que já se levantasse as senhoras casadas. Nós vamos orar por elas. Vai ser rápido para a gente terminar.
Eu queria chamar as irmãs casadas, as senhoras, aquela irmã lá de cabelinho branco. Vem aqui, nós queremos que vocês ministrem sobre elas. Queria chamar as meninas da direção aqui para orar também. Nara. Só tem essas solteiras? Glória, cadê as casadas daqui? Quem pode vir até aqui na frente para vocês colocarem as mãos sobre elas? Para nós terminarmos aqui esse momento. As meninas vêm mais para cá, as solteiras vêm mais para cá. Ou então, irmão, se você já teve um relacionamento, você queria fazer o seu filho, mãe solteira, venha também para cá. Nós queremos dar uma bênção especial sobre você. Você não está sozinha. O Senhor é teu amparo, o Senhor é teu Senhor. Amém? Quem são as solteiras, só para a gente saber aqui. E as irmãs casadas que vieram orar por elas. Nós vamos orar agora. Amém? Você pode colocar a mão sobre elas. Nós vamos ministrar. Irmão, você é um canal de bênção. Você tem algo dentro de você que o mundo tem medo. A Bíblia diz que aquele Espírito, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, está dentro de nós. Comece a usar essa autoridade que Deus te deu. Senhor, nessa hora nós queremos orar. Nós queremos abençoar. Jesus, protege o coração, uma área tão frágil, Senhor, das meninas e das mulheres, Senhor, que estão aqui solteiras. Nós queremos que Tu coloque um anjo para guardá-las, Senhor. Deus, nós queremos Te pedir, Senhor Jesus, revela a elas como um pai. Se elas não tiveram um pai, um amor de pai suficiente, vem mostrar a elas nessa noite quem Tu és. Tu és um pai amoroso, papai, vem nessa noite. Nós queremos abençoar a caminhada delas. Nós queremos abençoar os seus estudos, os seus projetos. Meu Deus, tudo aquilo que tem, Senhor, vindo tentar os seus corações, os seus olhos, tirarem elas do foco de Te verem. Senhor, de afundar. Senhor, aquilo que tem abalado a sua fé, não continuarem andando sobre as águas. Nós queremos abençoá-las agora, Jesus. Nós queremos sim dizer que a amamos, que nós queremos sim cuidar delas, queremos discipulá-las, queremos caminhar juntos, Senhor. Aleluia. Glórias ao Senhor. E agora eu quero pedir que as solteiras, as mais jovens, vão virar para as mais velhas e vão abençoar também. Você que ficou no banco aí, levante suas mãos. Eu quero pedir que as meninas orem. Se você estiver com a sua mãe aqui, ore com a sua mãe. Se você tiver alguém da sua família aqui, ore com ela. Deus, refaça todo laço que foi quebrado, Jesus, nessa noite. Traz conserto. Deus, traz arrependimento, traz perdão. Traz perdão, Senhor Jesus. Oh, Deus, Tu nos chamou com um propósito, Senhor Deus. Senhor, eu quero orar, Senhor, por essa mulher que foi marcada com uma dor, Senhor, que só ela sabe. Se você foi tocada em uma área em que você não era para ser tocada, Jesus te cura nessa noite. Jesus vai te livrar de toda amargura, de toda tristeza. Ele tem algo para você. Só anda sobre as águas, aqueles ousados, os corajosos. Sim, Senhor Jesus, nós abençoamos as mães, as avós, as donas de casa, Senhor. Aquelas, Senhor Jesus, mulheres valorosas, virtuosas, que Tu chamou, Senhor Jesus, para serem colunas na Tua casa. Nós abençoamos, Senhor Jesus. Abençoamos as nossas famílias. Que essas mulheres aqui sejam diferentes, Senhor Deus. Que seja um novo caminhar, um novo entendimento, Senhor, a Teu respeito nessa noite, Pai. Muito obrigada, Jesus. Nós Te louvamos. Amém. Você pode abraçar a pessoa que está ao seu lado, declarar algo de bênção para ela. Eu declaro sobre vocês novos dias. Eu declaro sobre vocês experiências tremendas com o Senhor. Ele tem mais. Só Ele tem as fontes mais inesgotáveis. Ele é a fonte.
Vá buscar na fonte todo dia. Não queira maná guardado, queira maná que vem do céu todos os dias. Amém? És a minha prioridade, o meu caminho, minha verdade. Tu és a minha prioridade, o meu caminho, minha verdade. Tu és a minha prioridade, o meu caminho, minha verdade. Todas as manhãs eu olho pra você e sua beleza me fascina. Tu és o meu amor e eu quero te ter cada vez mais. A tua voz faz estremecer o meu coração. A tua presença me faz entender que não consigo viver longe de você. Jesus, se Ele é, tu és meu caminho, minha verdade. Tu és a minha prioridade, o meu caminho, minha verdade. Nós te queremos, te desejamos. Tu és a minha prioridade, o meu caminho, minha verdade, a minha verdade, a minha verdade. Sim, Jesus, eu quero correr para os teus braços. Eu quero correr para os teus braços. Eu quero correr para os teus braços. Oh, meu amado, meu amor. Eu quero correr para os teus braços. Eu quero correr para os teus braços. Eu quero correr para os teus braços. Oh, meu amado, meu amor. Eu quero correr para os teus braços. Eu quero correr para os teus braços. Eu quero correr para os teus braços. Oh, meu Amém. amado, meu amor. Senhor Deus, Senhor Jesus, Tu és a nossa fonte de alegria, Senhor. Tu és a nossa fonte de alegria, Senhor. Deus, nenhuma doença, Senhor, pode nos separar do Teu amor. E nessa hora, Senhor, nós queremos repreender toda a tristeza, Senhor, toda a depressão, Senhor. Nós não aceitamos, Jesus, Tu és ilegal no nosso mundo. E nós pedimos, Senhor, que o óleo da Tua alegria venha ser derramado sobre nós aqui. Senhor, nós não sabemos o que fez a caminhada até chegar a esse momento, Jesus. Mas eu já tive dias de grande tristeza. Quando eu tive minha primeira filha, eu passei uma semana chorando, triste, e eu não entendia porque que era para ser o momento mais feliz da minha vida.
E foi dias que Deus me visitou profundamente, que Ele falou comigo, eu não conseguia administrar tanta coisa. E Deus me deu um marido que veio me ajudar a ser ajudador nessa hora. E eu Senhor, por que eu estou triste, Deus? Porque se é para mim estar feliz. E Deus, Ele ministrou o meu coração. Foram dias em que Ele me levou a estar com Ele. Foram dias maravilhosos em que eu o conheci mais e mais. Tudo que você tem passado, tudo que você tem levado você para esse lugar tão fechado, nós queremos te dizer que Deus vai te fazer entender o propósito de tudo isso. Você vai crescer. Talvez você esteja sentindo alguns ramos sendo cortados, mas você vai crescer, você vai entender. E nós repreendemos agora, Senhor, te pedimos, vem com o teu óleo da tua alegria, enche essas mulheres da tua presença, do teu poder, Senhor. Faz elas transbordar em ti uma alegria que elas não conseguem explicar, uma alegria que só o teu amor que é inconfundível, Senhor, faz o Senhor sentir. Ó Senhor, nós ministramos sim sobre